Essa aqui foi uma das redes que a gente viu, que é o chamado Perceptron. Perceptron. Foi criado em 1958, que é uma rede de uma camada. É a camada de entrada aqui. Então, o que foi feito? Lembram que nós tínhamos lá duas entradas, né? X1 e X2. Então, para o operador E, que é o que a gente fez, a gente usou X1 e X2, que eram as entradas. Então, a gente trabalhou com quatro conjuntos de entradas. Era o 00, 01, 10, 11. Então, o primeiro valor é x1, o segundo valor é x2. O que a gente fez? Pegava o valor x1, multiplicava pelo peso correspondente. Esse peso foi dado. É um valor entre -1 e 1. Alguns pesos são negativos, outros pesos são positivos. Alguns valores são próximos de zero, outros valores são próximos de 1 e outros são aleatórios ali, tá? Então, esses valores foram estipulados, mas no último código eu vou mostrar para vocês que a gente pode gerar esses pesos de forma aleatória. Tem um gerador aí de número aleatório, a gente pode gerar esses pesos de forma aleatória. Mas isso aí vai ser lá no último código. Então, as entradas x1 e x2 também são dadas, que são, aí no caso do operador E, que a gente trabalhou, né, a gente conhece essas entradas, que é o E0 ou E1. Bom, então aí a entrada multiplica pelo peso correspondente, x1W1, depois eu somo com x2W2. Isso vai me dar uma soma ponderada, que é representado por esse somador aqui. Aí a gente utiliza uma função de ativação, que a função que a gente usou foi a função escada ali, né? Que ele me retornava 1 ou retornava 0, dependendo do valor da soma. E aí aplicava a função de ativação nesta soma. E aí você vai ter uma saída. Isso foi feito para um par de entradas. Depois a gente fez para o segundo par de entradas. Deixa eu ver aqui, deixei um pouco mais na frente aqui. Ó, depois a gente fez isso para o segundo par de entradas, depois o terceiro par de entradas, depois o quarto par de entradas. Bom, aí em seguida a gente calculou o erro. Como que calculou o erro? O erro a gente calcula assim, ó, é o valor esperado. O valor esperado aqui no caso é o resultado do conectivo E aqui, que foi estudado aqui. Então, eu pego o valor esperado e subtraio do valor que foi determinado pela função de ativação. Então, neste caso aqui, na primeira rodada, né, deu 0, 0, 0 e 0 no último, deu tudo 0. E aí a gente calculou aqui, o primeiro par de entradas deu 0, segundo deu 0, terceiro deu 0. Ou seja, nos três primeiras entradas, tá ótimo, mas tem um problema na última, ali, que o erro foi de 1, né? Agora, no total, eu tenho aqui 1 em 4 valores, né? Eu tive aqui um erro de 25%. Ou seja, o meu acerto foi 100 menos 25, ou seja, 75% de acerto. Que era uma coisa que o Gilmar estava fazendo uma troca aqui, né? De confusão aqui da percentagem. Então, a gente calcula o erro, a gente faz a soma dos erros e divide por 4. Por que por 4? Porque são 4 entradas, 4 conjuntos de entradas. 4 conjuntos de entradas. Então, dividiu por 4, dividiu 1 por 4, deu 25% aí de erro na média. Ou seja, 75% de acerto na média. E aí, em seguida, foi usada uma fórmula aqui para calcular o peso, né? Aí a gente calculou um novo peso para melhorar o resultado,
que o problema maior aqui é no último par de entradas. Aí a gente calculou o peso, usou essa fórmula aqui, ó. O novo peso vai ser o peso que foi usado. Nesse caso aqui, todos os pesos são zero, os pesos são iguais. Poderia até usar esses pesos, foram dados, tá, gente? E os próximos pesos são calculados. Então, esses valores do peso eu somo com esse produto aqui, ó, taxa de aprendizagem, que também é um valor dado. Aqui a taxa de aprendizagem é de 0,1, vezes a entrada. A entrada ali, uma hora é x1, outra hora é x2, né? Tem que fazer o cálculo do novo peso para os dois. Então, valor, vezes a entrada, vezes o erro. E aí você tem o novo peso. O novo peso deu 0,1. Aí foi usado esse 0,1 novamente. Usou novamente aqui, ó, no lugar do zero, usou 0,1. Fez aqui as multiplicações, achou a soma, aplicou a função de ativação, se vai dar 0 ou 1, né? Aí você pega esse valor de ativação, subtrai aqui do valor esperado e vê quanto que dá o erro, tá? E aí continua dando erro na última, de 1, com esse peso aqui 0,1. Aí, como deu erro ali, foi feito um novo cálculo do peso, usou a mesma fórmula. Só que aí o peso que a gente tinha determinado era 0,1, então vem 0,1 aqui. A taxa de aprendizagem é a mesma, não vai mudar. A entrada também é a mesma. O erro, claro, é o erro que você determinou antes, né? Que também é o mesmo. O que mudou foi esse aqui, ó, esse peso aqui. Claro, aí como já tinha dado 0,1 mais 0,1, acabou o novo peso 0,2. Cadê? 0,2. E aí usou o novo peso, fez todo o processo de novo, calculou o erro e observou-se que a média de erro não diminuiu. Calculou o novo peso, deu 0,3. Fez a mesma coisa. Novo peso, 0,4. E aí continuou o mesmo erro. Mas aí achou-se aqui por último o peso de 0,5. Fez as contas e observou que ao calcular aqui o erro deu zero. A soma dos erros deu zero. E aí pronto, o código aí para. Que aí você determinou os pesos, que é de 0,5. Todos os dois são iguais aqui no caso. Obviamente que isso aqui foi um exemplo simples, né? Em que começou com dois pesos iguais a zero, né? Eu poderia, por exemplo, pegar um peso 0,1 e o outro menos 0,1. Poderia, não teria nenhum problema. Só que daria um pouquinho mais de contas aqui, porque aí eu teria que calcular novos pesos para cada peso diferente. Aí ia espichar muito a conta aqui. Mas é a mesma ideia, segue a mesma ideia, tá? Então, os pesos iniciais ali, que era tudo nulo, foram dados. Poderiam ser outros valores. Muito bem. É até interessante. Depois eu não tive tempo de testar para novos pesos aqui. Mas esse código aqui, para o conectivo E, ele converge, tá? Independente do peso que tu colocar ali, claro, os pesos tem que ser valor entre -1 e 1. Claro que dependendo do valor, ele vai precisar de muito loop para calcular. Aqui foram poucos, foram só 4 ou 5, né? Foram só 5 loops para calcular. Mas talvez se esse valor for muito próximo de zero, precisaria de muito mais cálculo, né? Claro, aí seria necessário fazer isso usando o código 3, né? Então, o código 3, ele faz esses cálculos aí, ele vai entrar nesse loop aqui, né, do enquanto que, né, while, enquanto que o erro total, ou seja, a soma dos erros, enquanto a soma dos erros
for diferente de zero, ele vai calculando. Ou seja, só vai terminar quando a soma dos vezes aqui for igual a zero. Tá? Ou seja, 100% de acerto. Mas isso, neste caso aqui, essa condição foi para esse caso aí do conectivo E. Aí eu pedi para vocês, mas eu não sei se todo mundo teve tempo, o operador OU, bem no finalzinho da aula. Tinha que botar aqui uma palavra cruzada aqui, ó, no operador E, aqui, ó, na frente dos saídas, né? E descomentar esse outro aqui, ó, para rodar o código, né? Vocês vão perceber que o operador OU roda uma maravilha. Agora, o Daniel ontem testou o operador SHOR, né? Agora, antes de mais nada, deixa eu explicar aqui o que é o operador SHOR, né? Quando tiver sinais iguais, o, o SHOR aqui, ó, vai receber zero. No caso de falso e falso, verdadeiro e verdadeiro. Recebe zero. E nos outros casos, ou seja, diferentes, né? Vai receber um. Tudo bem? Isso aqui é um outro operador aqui. E aí, tem um probleminha. Quando for... Eu não vou fazer isso aqui não, tá, gente? Porque é tanta coisa que eu tenho que falar. Mas se você descomentar esse aqui e comentar o outro, só para gerar o operador short, vai perceber que não vai convergir, ou seja, ele vai entrar num loop infinito, ele vai ficar tentando ali, ele vai ficar tentando ver se o erro total dá igual a zero, aí não termina nunca, porque o erro total nunca é igual a zero. Agora a pergunta é, por que que ele não resolve o problema do short? Agora eu vou responder, tá? Short e todos os outros problemas que entrem nessa classificação. Então vamos ver aqui, ó. Nós temos duas classificações. Primeiro eu vou explicar o porquê desse gráfico aqui. O operador E é verdadeiro, né? Quando eu tenho as duas proposições verdadeiras. Ou seja, quando eu tenho um em um, então recebe um. Olha só, ó, veja que o encontro. Aqui está um encontrando com um daqui, o horizontal com o vertical. Então aqui ele vai receber um, certo? E os outros é zero, porque é falso. Ó, zero com zero dá zero, ou seja, falso com falso é falso. Falso e verdadeiro é falso. E verdadeiro e falso é falso. Aí o operador ou, aí uma das proposições tem que ser verdadeira, né? Ou seja, um. Então, zero ou zero dá zero. Um ou zero dá um. Um ou um dá um. Ou seja, verdadeiro ou verdadeiro é verdadeiro. E falso e verdadeiro, ou seja, zero ou um, vai dar um. Então, percebam que é possível você traçar uma reta que separa os casos aqui em que o resultado dá zero e o caso que dá resultado um, tanto para o operador E como para o operador OU. Ó, dá para separar aqui. Ó. Então, ele diz assim, ó, ele chama esses dois casos aqui ó, de problemas linearmente separáveis. Tá? Ou seja, são problemas cujas classificações de padrões são resolvidas a partir de uma reta ou superfície de decisão linear. Então, a gente tem aqui uma reta que separa duas classes, que é a classe que recebe 1 e a classe que recebe 0, para o primeiro e segundo caso. Para o operador SHOR, não é possível você traçar uma reta em que separa os zeros do 1. Não tem como. Qualquer posição que você queira fazer, não tem como separar, como nos dois primeiros, o 0 e 1.